E aí, pessoal, olha só, hoje a gente vai resolver uma questão discursiva sobre a parte institucional que foi cobrado no último editado do concurso da Polícia Militar do Amazonas. Eu preparei uma questão discursiva aqui para vocês e a gente vai fazer a sua resolução, beleza? Então, vamos lá. Só a questão é o seguinte, ó, só pegar meu marca-texto aqui. Ela diz assim, ó, ela trouxe uma situação hipotética e em seguida trouxe uma pergunta, tá? Que vai ser o comando da questão. Então ela diz assim, ó, Pedro, policial militar do estado do Amazonas, após completar 5 anos de efetivo serviço na corporação, solicitou licença para tratar de interesse particular em virtude de pendências particulares que não poderiam ser resolvidas exercendo a função policial militar. Após o requerimento, Pedro é notificado sobre o indeferimento para a concessão da licença, com fundamentação alegando que o militar não possui condição para gozar desse direito. Aí a pergunta: o indeferimento foi ilegal, visto que a licença para tratar de interesse particular é devida a todos os policiais militares da ativa. Justifique sua resposta em até 15 linhas. Então, primeiramente, pessoal, vamos contextualizar a situação hipotética. Então, o policial militar Pedro, após completar 5 anos de efetivo serviço, né? Então, após ele completar 5 anos de efetivo serviço na corporação, ele solicitou licença para tratar de interesse particular. Então, o que ele fez? Completou os 5 anos de efetivo serviço, ele foi lá e solicitou a licença para tratar de interesse particular. Tranquilo? Até aqui, sem nenhum mistério. Sem nenhum mistério até aqui. Então, vamos lá. Olha só. Entretanto, pessoal, Pedro ele recebeu o indeferimento, ou seja, não foi aprovado seu pedido de licença para usufruir da licença para tratar de interesse particular. Então a administração foi lá e indeferiu. Tranquilo? O que foi que a administração alegou? Que Pedro não tinha condições para gozar desse direito, ou seja, da licença para tratar de interesse particular. Aí a pergunta, ó, o indeferimento foi ilegal. E aí, pessoal, será que foi ilegal? Visto que a licença para tratar de interesse particular, olha só, é devida a todos os policiais militares da ativa. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Se você quiser dar uma pausa no vídeo e responder, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Espero que você tenha tentado responder. Deixa eu pegar minha caneta. Então, essa questão ela envolve a licença para tratar de interesse particular. Você precisa conhecer as características dessa licença para você resolver essa questão. Então, a gente vai trabalhar com a licença, com as características dessa licença. Então, licença para tratar de interesse particular. Beleza? Licença para tratar de interesse particular. Primeira característica. A primeira característica, pessoal, é o seguinte, ó. A licença para tratar de interesse particular, ela não é concedida a todos os policiais militares da ativa, apenas aqueles policiais militares que possuem mais de 10 anos de efetivo serviço. Então a gente coloca aqui, ó. Ela é concedida, tá, aos militares da ativa com mais de 10 anos de efetivo serviço. Beleza? Então, a licença para tratar de interesse particular é concedida aos militares com mais de 10 anos de efetivo serviço. Agora vamos para os detalhes. É o seguinte,
Quando a questão ela diz assim, ó, deixa eu ver, que a licença para tratar de interesse particular é devido a todos os policiais militares da ativa. Não é a todos, pessoal. Não é a todos. Apenas os policiais militares da ativa, ó, com mais de 10... Opa, eu fiz merda aqui. Só apagar isso aqui, pessoal. Só voltar aqui. Com mais de 10 anos, pessoal. Mais de 10 anos de efetivo serviço na corporação. Então, se o militar ele tem mais de 10 anos de efetivo serviço prestados à corporação, a Polícia Militar do Estado do Amazonas, ele está enquadrado dentro das exigências para a concessão dessa licença. Tranquilo? Então, essa é a primeira característica. Como, por exemplo, um soldado da Polícia Militar. Um soldado da Polícia Militar ele não vai usufruir desse direito. Por quê? Porque ela é concedida após, tá, os 10 anos de efetivo serviço na corporação, a não ser que ele permaneça na graduação de soldado durante todo esse lapso temporal exigido para a concessão da licença. Tranquilo? Então, essa é a primeira característica da licença. Segunda característica. Diz o seguinte. A licença para tratar de interesse particular, pessoal, ela é concedida, olha só, ela é concedida com prejuízo da remuneração tá? E além disso, pessoal, tá? E o tempo, tá? E além disso, o tempo em gozo dessa licença, tá? Em gozo não é computado como tempo de efetivo serviço. Beleza? Segunda característica. A licença para tratar de interesse particular, ela é concedida com prejuízo da remuneração e o tempo que o militar ficou de licença não é computado como tempo de efetivo serviço. Ou seja, ele vai estar lá de licença, mas ele não vai receber remuneração do Estado. Vamos supor que ele fique de licença 1 ano. Ele vai ficar todo esse lapso temporal sem receber remuneração do Estado. Além disso, esse 1 ano de licença não vai ser computado como tempo de efetivo serviço. Quando ele for lá ser promovido, quando forem computados o tempo de efetivo serviço dele para efeitos de promoção por antiguidade, esse tempo que ele ficou afastado, como por exemplo, um exemplo que eu dei de 1 ano, vai ser descontado, tá? Vai ser descontado para efeito de promoção por antiguidade. Deu para entender? Então, assim, essa licença é boa, entretanto, você vai ficar sem receber do Estado, tá? Vai ficar sem remuneração. Também, o tempo que você permanecer em gozo dessa licença não vai ser computado a título de tempo de efetivo serviço. Beleza? Outra característica, pessoal. Vamos lá, vamos andar. Terceira característica. Diz o seguinte. A licença para tratar de interesse particular é concedida pelo... Só melhorar isso aqui. Pelo comandante
Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, beleza? Então, assim, ó, quem tem um mérito de conceder essa licença é o comandante-geral da Polícia Militar, beleza? Então, vai ser analisado se o militar que solicitou tem os requisitos. Se ele tiver o requisito e também tiver na conveniência da administração militar estadual, aí o coronel vai lá e concede essa licença, beleza? Então é importante você saber que quem tem a competência para conceder essa licença é o comandante-geral da Polícia Militar. Deu para entender? Isso é muito importante. Só até aqui, vamos analisar a questão. Ó. Perceba o seguinte. A questão diz o seguinte, ó. A pergunta, ó. O indeferimento foi ilegal. Pessoal, o deferimento não foi ilegal. Por quê? Porque o policial militar Pedro, ele solicitou licença para tratar de interesse particular quando ele completou 5 anos de efetivo serviço. E o que, é que a lei diz? Só serão contemplados com essa licença quem tem mais de 10 anos de efetivo serviço. E Pedro não tinha, Pedro só tinha 5. Portanto, pessoal, foi ilegal. Na verdade, pessoal, não foi ilegal. O indeferimento foi legal, tá? Foi legal. Beleza, pessoal? Foi legal. Continuando. Visto que a licença para tratar de interesse particular é devida a todos os policiais militares. Como eu disse, não é devida a todos. Apenas aqueles da ativa que possuem mais de 10 anos de efetivo serviço na corporação. Beleza? Então, essa questão está errada. Olha só. Se você fosse montar a sua questão discursiva, o ideal é que você faça esse procedimento que a gente acabou de fazer, coloque as características da licença, né? As principais características que você consegue elencar de acordo com a questão, e em seguida você produz um texto dissertativo, que é o que a banca quer de você, que você exponha a sua resposta através de um texto dissertativo, igual eu coloquei aqui, ó, em até 15 linhas, tranquilo? Então, se a gente fosse fazer, como ficaria? Vou dar só um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aí você lhe pergunta, né? O indeferimento e tal, o indeferimento foi legal, visto que a licença para tratar de interesses particulares é devida a todos os policiais militares da ativa. Aí o que você vai fazer? Começa assim, da seguinte forma, como por exemplo, de acordo com o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Amazonas, o indeferimento foi legal, visto que a presente lei determina que a concessão desse direito é devida apenas aos policiais militares da ativa com mais de 10 anos de efetivo serviço. Beleza. Ponto. Um exemplo. Além disso, a concessão da licença para tratar de interesse particular é concedida com prejuízo da remuneração e o tempo gozado pelo policial militar de licença não é computado como tempo de efetivo serviço. Ademais, vale salientar que compete ao comandante-geral conceder a licença para tratar de interesse particular. Beleza? Isso é só um exemplo, pessoal. Só exemplificando. Outro detalhe também que é interessante você acrescentar na sua questão discursiva é o seguinte. O estatuto ele traz algumas situações que a licença para tratar de interesses particulares poderão ser interrompida. Imagine que o policial está lá, ele solicitou 12 meses de licença para tratar de interesse particular, e quando ele estava ali nos 6 meses, na metade da licença, ele foi convocado para o serviço ativo, ou seja, a licença foi interrompida. A legislação, o estatuto traz algumas situações em que isso pode acontecer, tá? Como, por exemplo, mobilização em estado de guerra, decretação de estado de sítio, para o cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual, para o cumprimento de punição disciplinar, em caso de pronúncia em processo criminal ou iniciação em inquérito policial militar,
beleza? Então, isso também seria interessante você incluir dentro da questão discursiva. Deu para entender? Então, pessoal, é isso. No próximo vídeo, eu vou trazer outra questão discursiva para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!